por isso, é isso. O Gustavo não, o Gustavo tá sempre triste, né? Então no meio que não conta. Exatamente. O Gustavo não conta. O Bruno tá mais triste hoje também, não tá? Tá triste, o cara tá triste, Tá rouco? Tá doente. Tá doente, tudo bem. Meu Deus. Vocês não estão tristes, não? Beleza, então tá bom, tá tranquilo. Nós paramos no capítulo 2 de Romanos, nos primeiros versículos. O último versículo que nós lemos realmente foi o versículo 32 do capítulo 1. E agora nós estamos no capítulo 2, nesse desafio que é expor Romanos, né? Desde o início, como eu já disse, Romanos tem nos reorganizado, né? Melhor do que nos reorganizado, Romanos tem nos matado para que nós possamos ressuscitar em Cristo Jesus, né? E o capítulo 2 da carta de Romanos começa com uma coisa muito interessante. Vocês se lembram que nas últimas exposições desse texto, nós vimos que Paulo estava preparando uma armadilha, né? Você olha o texto de Romanos 1, a partir do versículo 18 ali, especificamente, né? Porque até o 15, 16 e 17, Paulo ainda está falando sobre ele, né? Sobre a vontade dele em visitar a igreja de Roma, sobre a vontade dele também, e a gente sabe que Paulo desejava passar por Roma e ir para a Espanha, né? E ele está falando ali, dando suas considerações, e no capítulo 15, 16, 17, ele fala a respeito do que o evangelho é, né? O evangelho de Cristo. E aí no versículo 18, Paulo começa então a falar a respeito daquele povo. E aí talvez nós aqui olhemos e falemos assim: oxe, mas beleza, tudo isso eu entendi que Paulo expôs e nos falou em Romanos 1, mas acho que eu sou eleito, né? Deus não me abandonou, né? Talvez seja essa a nossa compreensão do primeiro momento. Não, mas beleza, eu estou tentando, eu estou fazendo as coisas, eu estou dentro da igreja. Então esse recado aqui de Paulo é para as pessoas que estão fora, né? E você acertou. Paulo realmente está falando para os gentios no primeiro capítulo. Mas no segundo capítulo nós vamos ler o seguinte. A partir do versículo 1, acompanhe comigo a versão que eu estou lendo aqui, é a NVI. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Até aí nós vamos ler, até o versículo 4. E aí no primeiro momento você pensa assim: poxa, beleza, entendi toda essa questão, mas Paulo parece que ele armou uma bomba dentro da nossa sala, assim. E aí Paulo fala desde o primeiro versículo até o versículo 16 sobre um você oculto. Ele está falando sobre alguém oculto. E a nossa percepção primeira, você se lembra para quem que é a carta de Romanos? Para os gentios, eu já falei. E para quem mais? Para quem mais? Gentios e... Oi? Exatamente, gentios e judeus, que compunham a igreja de Roma, perfeitamente. Provavelmente eles estavam tendo muitas diferenças ali, né? Muita coisa acontecendo. Então Paulo escreve essa carta justamente para esclarecer algumas coisas. Então, ao primeiro momento você deve olhar e falar assim: esse você oculto provavelmente é os judeus. Então esse você oculto aí é os judeus. Paulo está apontando para os judeus. Mas, entretanto, todavia, essa compreensão ela não é inteira do que Paulo está querendo dizer. Simplesmente porque ela não corrobora com a realidade. Por quê? Porque na época de Paulo tinha um homem chamado Sêneca. Alguém já ouviu falar desse homem? A televisão já se animou ali, ó. Falou de filosofia, de estoicismo, ele já... Eu sei quem que é. Sêneca. Havia um homem chamado Sêneca, que era o tutor de Nero.
Sêneca, ele era um homem que exaltou grandes virtudes morais, denunciou a hipocrisia, ele pregou a igualdade de todos os seres humanos, reconhecia o caráter corrosivo do mal, praticava e insistia na autoavaliação diária e ridicularizava a idolatria vulgar e assumia o papel de guia moral das pessoas. Então Sêneca provavelmente concordaria com Paulo. Ele olharia o primeiro capítulo de Paulo e falaria assim: você está certo. Você está certo. Realmente essa sociedade está depravada. Então o segundo capítulo dessa carta de Paulo aos Romanos, até o versículo 16, em que Paulo está falando sobre esse você oculto, sobre essa pessoa oculta, não é necessariamente só os judeus, mas são todos os moralistas. Aí você fala: eu não sou moralista. Você não é? Vamos ver se você não é. No final da nossa exposição, você pode me dizer se você é moralista ou não. Então a percepção agora não é que Paulo estava armando uma bomba para os judeus. A percepção agora é que a gente olhou a bomba que Paulo armou lá fora do evangelho, da santa justiça de Deus, da santa ira de Deus, que é o que ele fala no primeiro capítulo, e que na verdade essa bomba, enquanto a gente olhou pela nossa janela, ela sendo armada do lado de fora, ela também foi armada na nossa sala. A bomba da ira de Deus. Nós que julgamos as pessoas. Então, o primeiro ponto, nós esclarecemos quem é esse você. Muito provavelmente eu e você também. Aqueles que receberam uma moral, que entendem sobre as coisas, sobre o que é certo e o que é errado. Eu sei que isso parece meio clichê, mas atualmente você falar sobre certo e errado e falar sobre culpa é um problema. Não se fala de culpa nem nas igrejas. Estou mentindo? Eu estou mentindo aqui? Qual foi a última vez que você ouviu um pastor pregar sobre culpa? A não ser a culpa de você ter que dar o seu dízimo, né? Para Deus abrir as portas do céu e fazer as coisas na sua vida. É só essa culpa que existe. Uma culpa extremamente deliberada a um sentido capitalista dentro da igreja, né? Então, meus amigos, nesse primeiro momento nós entendemos que essa santa bomba da ira de Deus está armada na nossa sala. E no segundo momento, nós nos perguntamos, ou podemos nos perguntar olhando o texto: mas qual que é a diferença então do primeiro grupo para o segundo grupo? Qual que é a diferença então do primeiro capítulo, daquelas pessoas em que Paulo está falando que eles receberam em si mesmos o juízo de Deus por conta do seu pecado, pecaram deliberadamente contra Deus, porque tendo conhecimento de Deus, rejeitaram esse conhecimento e fizeram ídolos para si mesmos? É a argumentação de Paulo. E Paulo diz 3 vezes, a partir do versículo 18, que Deus os entregou ao seu próprio pecado. Deus o abandonou ao seu próprio pecado, essas pessoas. Então qual que é a diferença desse primeiro grupo para esse segundo grupo? Os dois grupos têm o conhecimento de Deus. Isso é inerente à nossa criação. Você se lembra disso? Quando Paulo fala no versículo 18 que nós somos indesculpáveis, nós entendemos que a criatura, toda a criação é indesculpável, porque todos recebemos o conhecimento de Deus universal. Então, o primeiro e o segundo grupo têm esse conhecimento de Deus. O primeiro e o segundo grupo sabe exatamente do que eles estão contra. Só que o primeiro grupo, ele faz coisas que estão erradas e aprovam as pessoas que fazem coisas que estão erradas. Então há uma coerência, mesmo que pecaminosa. Fazem as coisas erradas e aprovam as pessoas que estão fazendo coisas erradas. Nós falamos na semana passada que essas pessoas, inclusive, aprovam leis para o seu próprio deleite. E as pessoas que veem isso e não condenam isso, elas são lenientes com o erro. O segundo grupo, ele faz coisas que sabe que estão erradas e condena os que fazem a mesma coisa. São os hipócritas, os fariseus. Os primeiros dissociam do justo decreto de Deus completamente. Porque eles, conhecendo o justo decreto de Deus, conhecendo a ira de Deus, eles negam a ira de Deus e são lenientes com as pessoas que estão fazendo o errado. O segundo grupo não. O segundo grupo não. E nós sabemos que o juízo de Deus para esse primeiro grupo é inevitável. Só que o juízo de Deus para o segundo grupo também é inevitável. Paulo diz que estes julgam e fazem o mesmo.
Paulo usa dois adjetivos ou dois verbos que diz que eles julgam e condenam as pessoas. É como se Paulo estivesse dizendo, esses que julgam e condenam. E você pode dizer, isso não é um pleonasmo? Não é a mesma coisa? Julgar e condenar? Eles assumem o papel de Deus. E assumindo o papel de Deus, eles são dignos de dupla condenação. O terceiro ponto que nós podemos enxergar aqui é que há uma projeção moral. Romanos 2 e 2, 3. Freud chama de projeção moral essa tendência de condenar nos outros aquilo que toleramos em nós mesmos. Então a gente olha o outro e fala assim, o outro está pecando, o outro está errado, o outro está fazendo tal coisa e você só se livra porque ninguém sabe do seu pecado. Só se livra porque ninguém tem consciência do que você está fazendo. Essa estratégia que nós utilizamos, e o psicanalista Freud fala a respeito disso, tenho minhas divergências com ele, mas essa é uma análise que corrobora com o texto que nós estamos lendo. Essa estratégia omite o nosso pecado e preserva a nossa autoestima. Então, quando nós projetamos no outro aquilo que somos e condenamos no outro aquilo que somos, sem que ninguém saiba aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos mantendo o nosso status quo. É muito bom você chegar nos lugares e ninguém saber do seu pecado. Mas existe alguém que sabe do seu pecado. Existe alguém que te conhece. E acima de tudo, essa pessoa que Paulo está condenando, ele julga os outros. E nós julgamos os outros o tempo inteiro. Nós julgamos os outros. E aqui eu não estou falando do julgamento segundo a reta justiça. Eu não estou falando desse tipo de julgamento. Nós devemos julgar sim as pessoas segundo a reta justiça. E a reta justiça é a palavra de Deus. Então nós conseguimos entender aqueles que estão fazendo as coisas certas e aqueles que não estão fazendo as coisas certas. Mas o grande problema é aplicar a reta justiça nos outros e não aplicar em si mesmo. Não confessar pecado. Não conversar a respeito das coisas. Mas aí quando é para falar do pecado do próximo, você se anima para poder falar do pecado do próximo. Esses são dignos de dupla condenação, porque tomaram o lugar de Deus. E talvez o exemplo mais factível que nós tenhamos agora seja o exemplo que nós demos na semana passada. Nós temos um judiciário brasileiro completamente corrompido, ou boa parte corrompido, para ser justo. E a sua Suprema Corte não tem nada de supremo. Nós vemos aqueles homens de toga preta julgando os crimes alheios, enquanto eles cometem os maiores crimes, estão envolvidos nos maiores escândalos de corrupção. Isso, meus amigos, isso é depravação total. Nós não temos uma ferida, nós estamos mortos. Talvez quem é pelagiano entenda que o ser humano tem só uma ferida, que ela precisa ser curada por Cristo. Nós, lendo o que Paulo está escrevendo aqui, não conseguimos admitir isso, a não ser que nós estamos em depravação total. E semana passada eu também falei a vocês que o judiciário e a política é um reflexo de quem você é. Porque nós fazemos isso. Nós julgamos uns aos outros, sem que ninguém saiba do nosso pecado, das coisas que nós estamos fazendo. O justo juízo de Deus não tem compromisso com uma aparência de piedade. O justo juízo de Deus não tem compromisso com uma gola clerical ou com uma toga. O justo juízo de Deus chegará para todos esses que julgaram os outros e estavam cometendo os mesmos pecados ou piores.
Paulo fala a respeito dessa verdade, nesse segundo e terceiro versículo. Sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Deus punirá o pecado sem qualquer parcialidade, não importa em quem ele detecte. Segundo a verdade, aqui nós podemos enxergar como uma espécie de hebraísmo de Paulo, que é uma conformidade com a realidade em Deus. Não é segundo uma aparência. Em alguns momentos a palavra verdade em hebraico, ou segunda verdade, a expressão segunda verdade em hebraico não é segundo uma aparência, mas é segundo aquilo que está debaixo. E você pode fazer uma associação muito rápida aqui com a crítica de Jesus aos fariseus. Jesus chamava eles o quê? Hipócritas, sepulcros caiados, bonito por fora, lindo, maravilhoso. Se você for ali no Araçá, você vai ver uns túmulos maravilhosos, lindos. Aqui, está bem pertinho daqui. Mas por dentro a gente sabe o que tem. Tem um corpo morto, putrefado, perdão. Jesus chama essas pessoas que estão apodrecendo dentro da sua própria hipocrisia. Nós nos sentimos bem quando nós julgamos, né? Não é satisfatório. Eu sei que vocês estão me olhando com cara de não, eu julguei. A gente se sente bem julgando. É gostoso, né? É tipo aquela coceirinha no ouvido assim que dá no final da tarde, assim, que você tem que colocar o dedinho mindinho assim, ó, sabe? Só o dedinho mindinho resolve. É isso, assim. Só falar mal do fulano resolve, assim. Que delícia. Só eu tô pecando assim, gente? Não? Vocês não estão pecando assim, não? Bom, então beleza, a pregação é pra mim, tá tudo certo. Tá tudo bem. Nós nos sentimos bem. Nós somos rápidos para julgar e tardios em estender a nossa mão. O amor de Cristo nos constrange porque Ele é justo. E mesmo assim, julgou-nos não segundo os nossos méritos, mas segundo a santa sentença de Deus. Todo aquele que peca está separado de Deus para sempre. Por causa disso, o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário, para que naquela sexta-feira Ele levasse sobre si os nossos pecados, as nossas dores e as nossas iniquidades. Mas a gente não quer levar pecado de ninguém, a gente não quer levar dor de ninguém. É incômodo. A gente não quer ajudar ninguém a resolver problema nenhum, é incômodo. Mas é muito bom falar. É muito bom se sentir de toga preta no lugar de julgar, é muito gostoso. E o recado de hoje não é outro, senão arrependam-se. Não existe outra mensagem, senão arrependam-se dos seus pecados. É que nós chegamos no ápice dessa exposição, e o ponto 4. Eu intitulei de prosperidade maldita. Se você puder ler novamente o versículo 4, você vai ver que Paulo fala sobre riquezas. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? E eu aproveitei esse ponto para fazer uma inferência ao texto. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas se aproveitam da manuficência de Deus. Alguém sabe aqui o que é manuficência? Não? É justamente bondade, benevolência, longanimidade de Deus. É tudo isso junto. É um nome bonito para tudo isso junto. Manuficência de Deus. É uma palavra que vem, obviamente, do latim, né? Tudo nosso vem do latim. Essas pessoas se aproveitam da manuficência de Deus e acham o seguinte: olha só, eu estou prosperando. Ou seja, se eu estou prosperando, logo significa que Deus é leniente com o que eu estou fazendo.
não só leniente, porque nós sabemos que Deus não é leniente, mas Ele é condescendente com o que nós estamos fazendo. Deus está aprovando, Deus está, olha só. E aí, eu sei que a nossa visão deturpada, extremamente atual, moderna, pós-moderna, como você queira chamar, é de que se uma igreja tem muitas pessoas, logo a bênção do Senhor está lá. Se uma pessoa tem uma conta bancária cheia, logo a bênção do Senhor está lá, porque nós olhamos as pessoas e nós falamos assim: nossa, que maravilha, fulano comprou um carro novo, abençoado. Não é isso que você fala? Deus seja louvado, hein? Abençoado. Aí a gente olha para eventos como o Descent e nós pensamos: se tem tanta gente ali, é porque Deus é condescendente com aquilo. Mas se você leu Romanos 1, você está vacinado com isso. Prosperidade não é sinal de condescendência de Deus, não é sinal de aprovação de Deus, porque esses que viram que estavam prosperando se aproveitaram da manuficência de Deus para julgar as outras pessoas. Olha só, a minha vida, eu estou prosperando, está dando tudo certo, eu estou com um emprego novo, estou com um carro novo, um apartamento novo, a minha igreja está cheia, olha só quanto dinheiro tem na minha conta, ou seja, significa logo que Deus está aprovando. Então isso não é uma coisa só moderna, como era uma coisa também da época de Paulo. Ele parece responder a essa pergunta antes da pergunta, né? Essa atitude hipócrita, como se alguém tivesse perguntado assim para ele: se somos hipócritas e estamos condenados, então como somos bem-sucedidos? Ah, Paulo, você está aí falando comigo que eu sou hipócrita, que eu estou condenado, que eu sou digno de dupla condenação, então como que minha conta bancária está cheia? Condenado está você, Paulo, vendendo barraca aí, vendendo almoço para comer a janta, sem recursos para ir a Roma ou a Espanha, precisando vender umas paradas, dependendo da benevolência dos irmãos. Amaldiçoado está você, Paulo. Essa é a conta rápida que nós fazemos. A prosperidade revela parte do caráter de Deus, isso é verdade, a sua benignidade, mas não anula em nenhum momento a sua justiça. Ela não é prova real de que Deus está de acordo com as nossas atitudes. Afinal, você se lembra do texto: o sol nasce para o justo e o injusto. Pois é. O problema não é a prosperidade em si, mas é desprezar o que ela deve causar no homem. E o propósito no texto de Romanos capítulo 2 é muito claro. A bondade de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Deve nos conduzir ao arrependimento. Quando a prosperidade, como acontece nos tempos de hoje, ela é reinterpretada como uma espécie de validação espiritual, ela deixa de ser uma dádiva de Deus e passa a se tornar uma maldição. Malditos sejam esses que têm só poder. Malditos sejam esses que têm só dinheiro. Malditos não porque eu estou os condenando. Maldito porque o Evangelho os condena. Aqueles que têm só dinheiro, aqueles que têm só poder. E não, meus amigos, a palavra não tem poder. Suas palavras não têm poder. Isso é paganismo. É a religião do homem. Isso nem surgiu dentro da igreja. Isso surgiu com um guru norte-americano. A palavra tem poder. Isso foi absorvido rapidamente para dentro da igreja. Um coaching do século XX foi quem cunhou este termo e trouxe para dentro da espiritualidade. Então assimilado rapidamente pelos pais da teologia da prosperidade. Benny Hinn, Kenneth Hagin e outros mais. A palavra, meu amigo, as suas palavras, elas não têm poder de criar a realidade. Ou por acaso você se tornou Deus?
Crê que se você declarar algo com fé, Deus é obrigado a realizar. Sabe qual que é o nome disso? Confissão positiva. Não é? Isso se chama confissão positiva. Não. Isso não é fé genuína. Crer que doações financeiras gordas, recheadas, garantem retorno automático é transformar Deus em um mecanismo de troca. Desculpe o termo, mas é transformar Deus em sua prostituta. E achar que Ele tem que estar disponível para você, porque você vai doar, você vai fazer, e Ele é obrigado a fazer de volta. E você, o que nós temos hoje, me desculpe a crítica, mas a maioria não são pastores, são cafetões da fé, em que fazem de Deus o seu instrumento para o qual eles vão ascender socialmente. É sempre a mesma coisa, não é verdade? Uma igrejinha surge, um cara se diz dono daquela igreja, não é assim? Ninguém sabe direito quanto ele ganha, do que ele trabalha, a igreja cresce, e esse cara, de repente, tem muitos carros bonitos, uma casa legal, até alguns piscina de onda. Dentro da sua própria casa. Cafetões da fé. E você não é inocente, nem leniente, porque você tem consciência que há só um ser digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Você tem consciência que você precisa de expiação. Você tem essa consciência. Se não fosse assim, nós não tentaríamos pagar as nossas dívidas com o eterno, constantemente. Nós temos consciência que nós precisamos de expiação, mas a gente escolhe ativamente fazer tudo que não é para fazer. Você não é inocente. Os escândalos recentes mostram isso, não é verdade? Que prosperidade e dinheiro não significa nada. Vocês estão acompanhando o caso horrível e terrível daqueles arquivos que estão sendo liberados do Jeffrey Epstein. Meus amigos, aqueles homens eram donos do mundo, ricos, donos de toda a moral. Alguns até se tornaram presidentes depois. Usam o seu poder para condenar os outros, enquanto o seu pecado estava escondido. Hipócritas. Hipócritas. Que nós não sejamos achados como esses hipócritas, mas que nós sejamos achados em arrependimento. Amém. Arrependimento. E o quinto ponto, para que nós possamos partir para a nossa conclusão, é que o que Paulo está querendo dizer aqui é que a prosperidade é Cristo. Prosperidade não é uma coisa, mas é o próprio Deus, Cristo. Paulo encerra o versículo 4 com essa pergunta retórica: a prosperidade deve te levar ao reconhecimento da benignidade de Deus e então ao arrependimento. Não confunda a magnificência de Deus com leniência. E isso, meus irmãos, não é só para vocês, é para mim também. Se o sangue de Cristo não me purificar todos os dias, malditas sejam as minhas palavras, maldita seja a minha vida, mas jamais
Maldito seja o meu Deus. Assim como o Jó, que amaldiçoou o seu próprio nascimento, mas não amaldiçoou o seu Deus. Malditos sejam os nossos julgamentos. Arrependam-se. Deus deseja converter homens vazios e hipócritas em pecadores arrependidos e filhos eleitos. Eu estava lendo essa semana o texto de Deuteronômio, capítulo 1. E como Paulo já tinha me levado para esse ponto desconfortável, né? Me despindo das minhas próprias mazelas, também tive um choque ao ler Deuteronômio capítulo 1. Paulo, mas antes de falar disso, queria fazer algumas considerações, né? Paulo, ele desmontou os pagãos no capítulo 1. E quando o moralista, nós respiramos, ufa, meu Deus, acho que eu estou fora desse juízo, né? Versículo 32. Versículo 32 diz o seguinte, do primeiro capítulo: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Você fala assim, terminou o capítulo 1, agora está tranquilo para mim. E aí Paulo, não. Quando você respirou aliviado, ele disse, é você também. Você também é indesculpável. Indesculpável, ó homem. O problema não é apenas a prática de qualquer pecado. É a interpretação de como Deus é, do caráter de Deus. O hipócrita olha para a vida estável, para as contas em dias, e pensa, a minha reputação está intacta. A minha prosperidade está preservada em mim mesmo. E de novo interpreta isso como uma paciência e aprovação de Deus. Mas Paulo nos pergunta, ou desprezas a riqueza da sua bondade, e desprezar isso é rejeitar, mesmo que não verbalmente, e reinterpretar o caráter de quem Deus é. Deuteronômio capítulo 1, versículo 28, se você quiser abrir aí. Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. O povo pergunta, para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Para onde iremos? Uma tradução mais assertiva, o texto diz, para onde subiremos? Como conquistaremos? Essa é a pergunta. E se você ler o capítulo 1 de Deuteronômio, você vai ver que todo esse povo... O que aconteceu com eles? Você se lembra? Vocês estão afiados na história de Israel. O que aconteceu com eles? Depois que eles falaram isso aqui, morreram no deserto. Todos eles. Nenhum deles entrou na cidade prometida, a não ser quem? Exatamente, Josué e Caleb. Aleluia, alguém está comigo aqui. A não ser Josué e Caleb. Todos os outros morreram. Porque o erro é o mesmo que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, de maneira diferente. Eles estão olhando para o caráter de Deus, e a pergunta que eles fazem aqui, antes de falar para onde subiremos, é: o Senhor nos trouxe até aqui para morrermos.
nos tirou do Egito e nos trouxe até aqui para que nós fôssemos morrer nas mãos desses homens mais fortes do que nós. E ao se indagar isso e se depararem com o seu pecado, Moisés falou: não, agora vocês não precisam, não vão, que Deus não está com vocês agora que vocês querem ir, não vão. E eles falaram: não, nós vamos, agora nós vamos. Morreu. Tiveram que sair fugidos dos muros da cidade. A bondade de Deus foi reinterpretada aqui pelo povo como uma armadilha. Deus tirou o povo do cativeiro, tirou o povo da escravidão, e o povo olha para a primeira dificuldade e diz: Deus armou para mim. Das duas formas. Tanto aquele que interpreta a benevolência de Deus, a magnificência de Deus, com uma aprovação da sua impiedade, esses também estavam errados quando interpretaram a magnificência de Deus como maldade de Deus, como uma armadilha. Israel disse: olha, ele nos trouxe aqui para nos destruir, e o moralista diz: eu e você dizemos, ele me mantém porque está satisfeito comigo. Ambos erram sobre Deus, ambos estão equivocados sobre Deus. Mas então, diante das palavras duras, muitos abandonam Jesus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Pedro, ao ver as pessoas indo embora, e indagando Jesus, os discípulos também, a respeito das palavras duras, Jesus disse: vocês querem ir com eles? E Pedro, dizendo palavras que só Pedro poderia dizer, como só Pedro também poderia ouvir de Jesus que ele era Satanás na frente dele. Ele disse: Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida. Israel perguntou: para onde? O moralista pergunta: por que Deus não me julga? E Pedro pergunta: para quem? A bondade de Deus não é a prova da sua inocência, é caminho para o arrependimento. Não há um onde para qual nós devemos ir, senão para quem? Cristo. Que hoje você, se for achado entre os israelitas que disseram: Deus, por que você me tirou daquele lugar? Você me trouxe aqui para morrer? Ou ser achado como os que acharam que a bondade de Deus era a aprovação para o pecado. Que você hoje repita as palavras de Pedro: Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. O arrependimento de Deus está disponível. A bondade de Deus, enquanto o fim dos tempos não chega, ainda há lugar para arrependimento. Ainda há. Essa é a única prosperidade que nós devemos alcançar. E o mais legal de tudo isso é que a gente não alcança pelos nossos méritos. A gente não alcança pela nossa conta bancária, a gente não alcança, não dá para comprar. Está disponível de graça hoje aqui. Cristo. Somente Ele, mais nada, está disponível aqui. Cristo. Que nós possamos entender isso e sermos gratos a Deus a respeito de quem Ele é, do
que ele fez, do seu santo sacrifício na cruz do Calvário. Hipócritas, todos nós, ainda há arrependimento.